Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estava aqui, desci, trouxe vocês aqui para baixo, para essa área que eu gosto tanto, aqui embaixo do condomínio. E fiz um alongamento. Hoje eu não fui treinar, soltei um vídeo ontem falando sobre a importância da atividade física na minha vida e querendo fazer essa troca aí com vocês do outro lado, saber como é por aí. Hoje eu não fui fazer, mas já fiz um alongamento bom, por isso que desci assim, acabei de me alongar. Estão ouvindo, gente, o canto dos pássaros? Tenho que fazer essa pausa de começo. E o vídeo hoje gira em torno do tema da autenticidade. É uma coisa que está muito latente, sabe? É uma coisa que está me convidando muito a olhar, a ter esse olhar de mais atenção. Eu tinha comentado com vocês num vlog que soltei aqui, que fiz esta semana, ou na semana passada, em que eu falava isso, que eu não estou me sentindo nessa potência da autenticidade, sendo 100% eu, e o quanto isso tem sido difícil para mim, de entrar em contato de verificar isso. Isso não tem ocorrido em todas as áreas da minha vida, muito pelo contrário, né? Eu tenho sido cada vez mais autêntica, tenho conseguido isso nas minhas trocas interpessoais, né, com outras pessoas, no dia a dia, colegas, familiares, mas eu sinto ainda um certo bloqueio, não sei se essa é a melhor palavra, mas uma dificuldade em descobrir o meu ponto de autenticidade aqui nas redes, sabe? De alguma forma eu fico um pouco presa, às vezes eu me pego pensando no receio do julgamento, e eu acho que até eu destravar essa autenticidade, eu não vou conseguir participar do meu processo de cocriação, porque é a gente que cocria a nossa realidade, nós somos um espelho, então o que a gente sente, o que a gente pensa reflete o nosso mundo exterior, que é nada mais, nada menos do que a nossa realidade. Também já trouxe isso em outros vídeos. Então a gente está vivendo a vida que a gente está vivendo dentro, que a gente está nutrindo dentro. E enquanto eu não liberar essas amarras, né, de eu estar presa, de alguma forma ligada a uma certa expectativa, ou receio de um julgamento alheio, ou de esse não ser exatamente o caminho, enfim, tantas questões que surgem, né, quando a gente começa a gravar vídeos assim, se expor mais, não só aqui no YouTube, mas em outras redes, eu acho que a gente não consegue de fato, sabe, destravar, a gente não consegue abrir essas portas e liberar esse fluxo de criação mesmo. E isso tem sido uma coisa que eu tenho pensado muito, mas não é sobre pensar, é sobre afinar o pensamento com o sentimento, é sobre trazer para os sentidos, que é outra coisa que eu costumo trazer muito aqui. Eu me percebo, e aí eu quero compartilhar com vocês, eu tenho muitas metas, né? Eu sou uma pessoa ambiciosa, não sei se esse é o melhor termo também, mas não deixa de ser ambiciosa no sentido de querer evoluir, eu tenho uma ambição de trabalhar virtudes, eu tenho uma ambição de ter sucesso, mas é um sucesso diferente, no contrafluxo do que eu percebo as pessoas tendo, sabe? Que é de, assim, ser uma pessoa rica, reconhecida. Não que isso não seja bom, não que isso não possa também agregar no sentido de trazer uma vida de bem-estar, de conforto, de alegrias, né? Mas eu tenho muito esse desejo, sabe? O meu desejo, ele corre por aí, que é por onde eu sempre vou atrás, por qualquer caminho que seja. Seja na sala de aula, com a psicanálise, estando aqui na internet. Então, essa minha ambição de ser eu faz com que cada vez melhor, um eu cada vez melhor, uma versão minha cada vez mais lapidada, sutil, e que eu não fique só nesse querer, né? Porque esse querer tira a gente da presença, é o que dá para ser, agora eu sou o que dá para ser, mas o fato é que isso faz com que de alguma forma eu me cobre bastante, né? E aí eu acabo estabelecendo metas de comportamentos, de postura, que faz com que de repente eu não esteja na minha autenticidade, do que eu sou capaz de entregar agora. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, né? Eu acabo me cobrando tanto para estar num patamar que eu acabo, né, nesse me cobrar, saindo dessa minha presença do que é possível de eu ser agora, sabe? E me deu uma vontade tão grande de compartilhar isso com vocês, porque aí do outro lado
você pode estar passando pela mesma coisa nesse momento, né? Pode já ter passado por essa experiência e até trocar aqui comigo. E que eu acho tão importante, porque falam tanto da cocriação. Eu estudo cocriação, eu já cocriei algumas coisas muito importantes na minha vida, em momentos muito difíceis. Eu acho que um dos mais desafiadores eu consegui cocriar, então eu sei o quanto esse caminho é possível, ele é real, ele é verdadeiro, né? E ele é essencial que a gente desperte para isso, que a gente expanda a consciência para perceber isso, que a gente está espelhando fora aquilo que a gente tem dentro. E por saber da potência disso, né, eu vejo muita gente falando sobre a cocriação, mas eu não vejo muito trazer esse tema da cocriação coligado, relacionado com a autenticidade, que eu acho que é a chave, né, que é justamente a junção entre o que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente entrega isso para o mundo, como a gente comunica isso, né, para fora. Então é o que a gente tem dentro, essa ligação da gente estar na gente, da gente ser o que é hoje, o que é possível. Lógico, sempre pensando em melhorar. A ideia é que a gente sempre consiga melhorar, né, um pouco mais a cada dia, mas sem essa cobrança desesperada. Ai, gente, acho que caiu alguma coisa aqui. Desde hoje que eu coço. Toda vez cai alguma coisa, né, quando eu estou gravando aqui. Ou cai já um passarinho fez cocô da última vez que eu estava gravando. Não sei se foi alguma formiguinha, enfim. Mas voltando, né? Então, da importância de a gente estar presente na gente, sendo quem a gente é capaz de ser naquele momento, naquele tempo, com as condições e possibilidades que a gente tem, para de fato criar uma coisa nova. Só é possível assim. Enquanto a gente estiver se comparando, se cobrando demais, né, esperando que a gente seja um outro, a gente já está fugindo do real, a gente já está fugindo do que a gente é. Então fica impossível cocriar desse jeito, né? Isso é um assunto que está martelando muito aqui. Fico pensando o que é que está faltando para eu destravar, para eu ser quem eu sou, né? Por exemplo, eu ao me auto-observar nas gravações, né, quando eu vou liberar os vídeos, eu não costumo ficar me assistindo não, mas nos vídeos que eu preparo, né, para soltar aqui, eu observo, por exemplo, que eu gesticulo muito, que, sei lá, alguns trejeitos que eu não gosto. Então, eu tenho sempre esse olhar crítico para mim, de coisas pequenas, de coisas que revelam quem eu sou. Que eu acho que isso me coloca nesse lugar, sabe? Eu fico presa, eu fico com receio, eu fico pensando, se eu mesma estou me julgando, como é que um outro não vai? Né? Eu já estou emanando essa energia. E eu acho que é por aí, sabe? Da gente olhar, da gente não só acessar esses conteúdos, né? Fazer essa prática do observador observado, mas fazer algo com isso também, né? Compreender, não só acessar, mas compreender e tentar ser diferente dentro do que é possível também. Então eu acho importante isso, porque a gente às vezes quer demonstrar, né? Quer vestir máscaras, quer demonstrar ter uma estabilidade ou ser de um jeito que a gente simplesmente não é. E ser quem a gente é a única coisa no mundo que te difere de todas as pessoas e todas as coisas que existem, né? Nesse universo. Não vou dizer nem no mundo, né? No universo, nas outras galáxias. É ser quem você é, com os seus trejeitos, com a sua forma de sentir, de pensar, de olhar para as coisas, de comunicar. Só você comunica desse jeito que você comunica, né? Então, eu sei de tudo isso, mas ao mesmo tempo o superego fica aqui, né? Eu criei esse padrão de julgamento que faz com que muitas vezes eu saia disso e queira me comportar de uma maneira que seja mais dentro da bolha, né? E queira corresponder ao que eu acho, a expectativa, ao mundo imaginário que eu vivo, que seria o ideal, né? Então eu acho que é aí que reside o problema. Não sei se você está passando pela mesma coisa. Se tiver, eu acho que esse vídeo vai chegar num excelente momento para você pensar sobre, né? A importância da gente ser a gente. E eu só vejo criadores de conteúdo, grosso modo, pessoas que estão na internet, né, e que não necessariamente estão
só na área de criação de conteúdo, mas estão divulgando seus serviços, trabalhos, né? Enfim, eu vejo que só as pessoas que são 100% autênticas na internet, especialmente nos dias de hoje, né? 2026, estamos no mês de maio, mais especificamente, só essas pessoas estão conseguindo, de fato, expandir o negócio, sabe? Fazer com que o trabalho dê certo e alcance outras pessoas e faz com que as pessoas se identifiquem, porque as pessoas querem isso, autenticidade, verdade, né? E é engraçado porque o tanto que eu tenho isso na minha vida, por trás das telas, né? Na minha vida, como eu disse, nas relações, no meu trabalho em sala de aula, né? Eu recebi até uma mensagem de uma mãe. Agora as meninas são gêmeas, assistiram a aula comigo ontem, foi a primeira aula, e todas as vezes que eu recebo um feedback desses primeiros encontros é sempre muito elogio, de como eu tenho uma linguagem que se aproxima deles, né, dos jovens, das crianças e jovens, porque eu sou 100% eu, sabe, assim, não tem filtro, não tem preocupação, eu só quero estar ali, saber daquele aluno, trocar, explicar da melhor forma, né? Desse jeito mais animado, eu me animo dando aula. É a parte que eu mais gosto da sala de aula, inclusive. Eu já trouxe isso também em outros vídeos. Estou sempre mencionando outros vídeos, porque caso vocês tenham interesse, vocês podem acessar os outros, né? Mas eu estou num processo de transição de carreira, não deixa de ser, né? Estou em sala de aula, mas eu estou estudando bastante psicanálise, encantada. Quero clinicar, quero atender, né? Quero fazer disso também o meu ofício, o meu trabalho. Não sei se eu vou conseguir caminhar com as duas profissões ao mesmo tempo, mas o fato é que eu trouxe que eu amo a troca com o meu aluno, é a parte que eu mais gosto, que me faz sempre repensar em sair de sala de aula, né? É a parte que de fato me realiza. E é tão interessante, minha gente, como eu sou eu, assim, como eu falo assim, e como os alunos gostam dessa troca, e como eles pedem aos pais, são as crianças e os adolescentes que pedem para continuar estudando comigo. Mamãe, a professora é muito legal, foi muito bom, e meu Deus, completamente diferente do que eu tenho normalmente na escola, das aulas que eu tenho na escola, porque eu trago realmente essa leveza, essa verdade, né? De ensinar a partir de coisas mais pragmáticas do dia a dia. Então eu faço com que eles observem que essa língua que eles estão aprendendo lá, que é uma variante, né, a variante formal, ela de certa forma está presente no nosso dia a dia, nas nossas informalidades. O quanto que na nossa troca informal, né, de comunicação, existe também a formalidade. O quanto a gente já conhece de maneira intuitiva, porque essa é a nossa língua mãe, né? Eu procuro mostrar a grandeza da literatura como forma, mais uma maneira histórica, né, de nos situar como seres humanos aqui nesse território chamado Brasil, né, nesse país, e mostrar com essa leveza mesmo, como se a gente estivesse conversando, sabe, sobre sobre um filme que a gente assistiu. Eu normalmente faço essa analogia com eles. Eu quero que a aula seja assim, seja de dúvida, seja de espaço, que eles sejam protagonistas e perguntem, né? E tragam as viagens da cabeça deles mesmo que pareça ser uma coisa tola, mas traga para a gente ver se de fato é uma besteira, porque pode ser, ou não, é algo que agrega, ou algo que nos faz ir para outro lugar, sabe? Então é um momento que eu sou extremamente eu, embora esse ser extremamente eu me canse, porque eu tenho muita energia, muita energia. Por isso que eu acho que eu gesticulo tanto. Eu preciso dissipar essa energia, sabe? E é isso, minha gente, é isso. Nas rodas de amigos, com as pessoas que eu interajo, colegas, assim, né, parceiros, enfim. Eu sempre trago muitas coisas assim engraçadas do que eu observo. Sou muito observadora, não só comigo. E aí o pessoal fica tirando ondas, lá isso não existe e tal. Então, eu quero trazer isso para cá, cada vez mais. Eu quero deixar isso registrado. Eu quero poder ter a oportunidade de ver isso em breve, de voltar a esse vídeo e perceber essa minha melhora, essa minha entrega, sabe? Cada vez mais genuína, cada vez mais permeada de essência. E não, gente, o que eu trago aqui, eu tenho trazido esse tema de alguma forma subliminar nos outros vídeos, não é mostrando o que eu não sou, não, mas é porque eu sinto que eu fico travada na comunicação, entende? Essa leveza, essa espontaneidade que eu tenho naturalmente. Então,
é isso, eu quero deixar isso registrado. Não sei se está acontecendo com você aí no segmento que você trabalha, não necessariamente gravando vídeo, se expondo na internet. Eu tentei soltar um short de eu cantando aqui para vocês, quando sair esse vídeo. Eu queria muito que esse short estivesse lá, que eu vez por outra gravo, né, no Instagram e solto eu cantando. Eu acho que a minha linguagem mais autêntica hoje é a música, é o canto. Eu amo cantar, canto desde nova e gosto demais. E toda vez que eu estou cantando, eu me sinto muito presente, eu me sinto muito verdadeira, externalizando, né, aquela minha troca com o mundo, né, com esse mundo de fora e principalmente o de dentro, porque eu sinto muito, mas eu não consegui, porque os direitos autorais eles não permitem aqui do YouTube. Eu consigo fazer isso lá no Instagram. Quem quiser me seguir, inclusive no Instagram, é o @fotossíntese22, que é o meu perfil mais pessoal, artístico, né? Lá eu divulgo os meus livros de poesia, o cross, que eu solto até alguns vídeos aqui no short também, né? Fazendo cross, algumas reflexões, música bastante, né? Que eu estou sempre cantando, vez por outra, pego meu microfone e minha caixa e começo a cantar e a tocar. Então, quem quiser, @fotossíntese22. Esse @fotossíntese22, inclusive, está aqui no YouTube. Eu deixei para já criar um canal de associação. Mas tenho também o perfil da professora Laís Ribeiro, que é o @professora Laís Ribeiro. E tem o perfil da psicanalista, @LaísRibeiro_psi. Tá? Então, quem quiser me seguir nas redes, será um prazer ter vocês lá também. E até o próximo vídeo.